Bom dia, turminha. Tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Aqui, Educandário São Jerônimo, nono ano, matéria Geografia, professor Daniel, e o tema da nossa maravilhosa aula é Oriente Médio e as suas características. Nós iremos falar agora sobre uma região que, na minha visão, pessoal, dentro do contexto de conflitos, questões religiosas, questões territoriais, nós temos o Oriente Médio. O Oriente Médio, ele está centralizado e ele está encravado, galera, entre três continentes: o continente europeu, o continente africano e o continente asiático. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as principais características. Continuando, pessoal, temos o seguinte: o Oriente Médio é conhecido por muitos pelos conflitos e guerras que perduram há anos, e é uma parte do continente asiático. Então, pessoal, quando nós falamos das questões do Oriente Médio, temos que ter a consciência que um dos principais problemas do Oriente Médio é quando nós relatamos a questão da religião. A religião hoje é a questão mais complicada, porque mexe com o sentimento, mexe com a pessoa que vai ter a sua religião. E dentro desse contexto, nós temos três religiões vigentes. Nós temos o judaísmo, temos o cristianismo e temos o islamismo. Nós temos a religião maometana. Tudo bem, galera? Então, continuando. Que perdura há anos. É uma parte do continente asiático e é considerado um subcontinente, assim também chamado de Ásia Ocidental, sendo o lugar onde as mais antigas civilizações da humanidade estavam localizadas. Local onde hoje está o Iraque. Já que está o Iraque, podemos chamar de Mesopotâmia. Mesopotâmia vem de meso. Meso é o mesmo que meio. Você tem um rio que divide duas extremidades: o rio Tigres e o rio Eufrates. Esses dois rios, eles separam os dois países do Oriente Médio, o Irã e o Iraque. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar nossa aula. A Ásia Ocidental, ela é formada hoje por mais de 14 países, e são eles: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, onde será a próxima Copa do Mundo em 2022, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, onde ocorreu aquela explosão que praticamente quase que levou à morte de muitas pessoas e também causou problemas no entorno dessa fábrica, especialmente nas casas que que ficaram com a sua estrutura comprometida. Temos o Omã, Síria e Turquia. Junto, esses países abrigam 260 milhões de habitantes. É uma coisa muito significativa, porque você está falando sobre o quê? Sobre as questões
Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar. 260 milhões de pessoas que estão espalhadas em uma área territorial equivalente a 7 milhões 200 mil quilômetros quadrados. Agora, nós iremos falar, pessoal, sobre algumas questões que ocorrem dentro do Oriente Médio. A primeira questão, pessoal, é a questão da religião que é predominante islâmica. A religião islâmica é a religião vigente do povo do povo árabe, especialmente dos países do Oriente Médio, tirando Israel, que é judaica. A religião predominantemente é o Islã, religião aderida por cerca de 90% da população total. Registra-se que ela tenha sido originada em tribos da Península Arábica, caracterizada por ser monoteísta. O que é monoteísta, pessoal? É quando você acredita num único Deus. O mesmo Deus do judaísmo, do cristianismo e do islamismo é o mesmo Deus que nós professamos as nossas respectivas religiões. O nome do Deus é Alá. E pelo seu caráter messiânico, ou seja, a crença em um Messias, o Salvador, nós falamos sobre o profeta Maomé. Por exemplo, quando você fala nessa questão, galera, da religião do Salvador, vou explicar bem rapidamente. O judaísmo, ele não considera a vinda de Jesus de Nazaré. Primeiro ponto. Quando nós falamos do cristianismo, o popstar do cristianismo, pessoal, é Jesus Cristo. E o popstar do islamismo, galera, é o profeta Maomé. Então, cada religião, ela tem as suas posições, as suas doutrinas, os seus entendimentos. Então, eu aqui, pessoal, não irei debater sobre questões religiosas. E eu acredito que cada qual tenha as suas preferências. Tudo bem, pessoal? Agora também vamos falar sobre a questão da geopolítica. A geopolítica do Oriente Médio é o que? É caracterizado pela ocorrência de muitos conflitos geopolíticos ao longo de sua história e de longe o local com maior tensão no mundo. Em tempos históricos, muitos povos invadiram essa região, como os persas, o Império Árabe, os turcos otomanos e também o Império Romano. Sua localização na divisa de 3 continentes, a posição geográfica de sua nação e suas nações, o conflito religioso e principalmente o petróleo, ele vai o quê? Ele vai tender a ser o quê?